Olá, seriadores! Estamos de volta com o Pod Maratonar, o podcast que te acompanha nas suas maratonas de séries. Olha, e apesar da confusão, a gente continua aqui na reforma da cozinha de The Bear, acompanhando tudo. Então, The Bear é conhecida como Urso no Brasil e é a sexta série mais adicionada na geladeira dos usuários do banco de séries. Assim como a série, todos os episódios do nosso programa já estão disponíveis no perfil do BDS Cast nas principais plataformas de áudio. Então, bora lá! Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, Jeff. Yes, chef. Told her earlier. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Eu sou a Amanda, eu e o Tom estamos de volta para maratonar essa série que conquistou tanta gente desde a sua estreia. Agora The Bear retorna com mais 10 episódios, sendo 2 a mais do que na temporada de estreia. Se você ainda não assistiu ao terceiro episódio dessa segunda temporada, esse podcast possui, obviamente, spoilers sobre o enredo, então corre lá para assistir no Star Plus e depois volta, mas volta mesmo, tá? Para ouvir o Pod Maratonar. Boa. E uma curiosidade desse episódio é que a Abby Elliott, que interpreta aí a Nat e que chamam de Sugar, né? Ela estava grávida de 33 semanas no fim dessa segunda temporada. Então ela teve um menino, que foi o segundo filho dela, já que ela tinha uma menina que nasceu em 2020. Então aí num espaço de tempo, a agenda deu tudo certinho. Parabéns para a Abby pelo bebê. Parabéns pra ela, né, então realmente eles incorporaram essa gravidez à série e é uma informação aí que a gente ficou devendo, que foi um questionamento do episódio anterior do nosso podcast, então tá aí, a atriz também estava grávida e por isso que no primeiro episódio da temporada eles ficam tentando esconder a barriga dela nas cenas, mostra assim muito dela do ombro pra cima. Bom, o episódio agora, o 3, ele se chama Sunday e é dirigido pela Joanna Calloway, muito conhecida por ter sido produtora de BoJack Horseman, que eu sei que o Tom gosta, e ela também dirigiu 3 episódios da temporada anterior, o terceiro, o quinto e o sexto episódio, então agora aí ela retorna. E bom, esse episódio, ele se passa aí uma semana após o episódio anterior, faltam 11 semanas para abrir, ou pelo menos essa é a expectativa aí de abrir o novo restaurante, e a gente inicia aí com o nosso protagonista, o Carmy, em uma sessão aí de terapia em grupo, que é algo que ele faz desde a temporada anterior, mas agora parece que num lugar diferente. E ele fala das suas dificuldades para encontrar alegria na vida, de fazer coisas, né, que o trazem aí prazer, e que por isso ele possui muita dificuldade de dar alegria para as outras pessoas, que por mais que ele esteja gostando aí de trabalhar, né, para abrir esse novo restaurante, ele não encontra aí muitos prazeres na vida, né, foi uma cena assim bem, né, mas ele falou que ele tá feliz de estar ali e de estar compartilhando com o grupo, né, então pelo menos ele reconhece que aquilo tá fazendo bem para ele, né, passinhos assim de bebê, né, um pouquinho de cada vez. É, e quem também faz muito bem para o Carmy, que a gente vê ela não dá, ela assim, eu das ideias da Cid, eu acho que 99% das ideias dela são boas, porque, passando aí para a cena em quando eles já estão conversando um pouco mais sobre o planejamento do restaurante, a Cid acaba dando uma sugestão de enviar o Marcos para um estágio, né, que eles fazem aquele estágio que é não remunerado, enviar ele para um lugar assim, que represente o que ele pode fazer, que ele possa evoluir, e ele fala de ir para Copenhague. Então, em vez de ser um estágio ali em Chicago mesmo, enviam ele lá para a Europa. E essa cena eu fiquei, caramba, que legal. Eu fiquei, tipo, muito animado por ele, dele ter essa experiência aí que é meio que única, né, para a carreira de alguém que está começando, né? Ele não tem muito tempo na cozinha, ele está aprendendo tudo de acordo com o que o restaurante vai crescendo. E a Cid também está lá conversando com o Carmen sobre as ideias, e ele acaba falando meio que eles estão ali muito tempo, né? Eles já estão há uma semana no mínimo aí testando novas receitas na cozinha da casa do Carmen. E ela fala: "Ó, a gente precisa sair daqui um pouco, vamos limpar o nosso paladar", e combinam de sair para poder explorar os gostos lá, novos restaurantes de Chicago, explorar, enfim, o que tem ali de opção para, acho que até dar mais inspiração, né?
Então, eles acabam combinando isso e o que acaba encaixando ali com novas cenas, né, que a Cid sai, do ambiente ali da cozinha, vai explorar, faz as externas ali em Chicago, e acho que isso pra mim é a grande cena, as grandes cenas do episódio, quando ela tá fora do restaurante, da casa do Carmen, e ela tá olhando tudo ao redor, tentando elaborar conceitos. Eu acho que esse processo de produção ali, né, dos pratos que ela tinha em mente, muito bonito, a fotografia muito bonita. Acho que foi um grande momento aí, logo assim, de cara, no comecinho da temporada já. Sim, nesse episódio, olha, eu passei fome, viu? Eu admito que eu fiquei com vontade. E eu fiquei me perguntando, gente, como que ela comeu tanta coisa, né? Porque a gente viu tantos pratos assim diferentes. E eu acho que esse é um momento, né, essa montagem que a gente vê ela em tantos lugares, que mostra exatamente o crescimento do orçamento de The Bear, né? Porque a primeira temporada é muito ali no estúdio, né? Muito ali na cozinha. E aí a segunda temporada vai para mais lugares, né? Até como você falou, do Marcos ir para Copenhagen, que eu achei muito chique, muito legal. Então, realmente, para mim, é a sequência melhor do episódio, como você falou. É a Sydney indo em todos esses lugares e ela vai sozinha, porque o Carmen, que tinha combinado de ir com ela, recebe uma ligação da personagem que a gente foi apresentado aí no primeiro episódio, que é a Claire, né? E ela precisa de uma ajuda dele, e ela pergunta: "Ah, você tá disponível?" E aí ele vai lá e fala que pode, mas na verdade não pode, né. Na verdade do primeiro episódio não, do segundo, desculpa. Mas aí ele larga a mão da Sydney, e isso pra mim dá pra ver que gera uma quebra de confiança ali, né. Porque ela quer um parceiro com quem ela possa contar, que ela confie, ela diz que confia nele, né, até quando ela estava conversando com o pai dela, ele pergunta pra ela isso: "Ah, você tem um parceiro que você confia?" E ela falou: "Sim". E nesse episódio a gente vê aquela sementezinha de dúvida, que tem uma aí abala um pouquinho a relação entre os 2, né. Então, senti bastante isso nesse episódio, porque as pessoas que ela foi encontrando ao longo do caminho fazem questionamentos para ela, que vão colocando plantando essas sementinhas de dúvida em vários aspectos, e um até que eu acho muito importante, que é a questão financeira, porque ela não é uma sócia, né, do restaurante. Quem é o tio, né, o tio Jimmy, e também o Carme. Ela não, mesmo que ela esteja nessa posição ali de liderança, né, ela meio que continua sendo a sous-chefe, por mais que agora seja a Tina. Então, planta aí umas dúvidas na cabeça dela. Sim, e eu só ia falar uma coisa com relação à conversa que a Claire Bear teve com o Carmen, é que em algum momento ela cita que ele e o Fac eram melhores amigos. Eu acho que a conversa que eles têm ali nesse episódio demonstra que eles não se veem há muito tempo, tanto que ele fala alguma coisa do irmão dela e ela fala assim: "Ah, meu irmão morreu, tipo, já faz tempo já". Então dá pra ver que teve um período de tempo que eles não tinham contato nenhum. Eu fiquei um pouco pensativo com essa coisa do Fac ser o melhor amigo do Carme, que eu sempre achei que ele era um anexo ali vindo do Rich, de uma certa forma. E né, essa coisa que você falou da confiança da Cid, acho que fica muito abalada, né? Mas assim, eu não tô querendo passar pano pro Carme, mas eu só tentando entender o momento que ele tá ali, que ele tá indo pra terapia, tá com todo esse estresse aí do restaurante, e que ele tem uma pessoa, que ele tem uma relação de afeto, que ele começa a compartilhar coisas ali. Ele fala de algumas coisas que até então ele não tinha falado para ninguém. E como ela tem essa proximidade já com a família, eu acho que parte já da. Ele estava muito frágil ali também, né? Ele é um ser humano, apesar de ter todas essas decisões importantes para fazer, ele também tem as momentos de fragilidade e ela meio que vem para preencher. Acho que alguns comentários que eu vi, muita gente fala que isso era meio que um filler da temporada, essa coisa de ter um casal, de que é para estender as coisas. Eu não acho que The Bear precisa disso, precisa de um caso, de um relacionamento para poder encher linguiça nos episódios, mesmo tendo 10, a gente vai ver aí no decorrer da temporada que foram muito bem construídos e colocados, tem material, não precisa ficar explorando um casalzinho, mas eu acho que vai justamente disso, da questão dele precisar de ser um refúgio para ele também, deles se encontrarem nesse momento, que ela também estava numa barra também, assim, nessa coisa de ser residente, de estar terminando, de estar se formando. Então, eu acho que também tem uma ligação dos dois aí que, como eu falei, não passando pano, mas que tem uma justificativa, né? Não é à toa.
Eu entendo, eu concordo, mas eu acho que a maneira como ele conduziu isso não foi legal, porque a Sydney ficou um tempão esperando ele, mandando mensagem pra ele, e ele depois soltou um: "Ah, não vou conseguir ir, tira o dia de folga ou, tipo, vai fazer outra coisa lá", né. Então não foi legal, porque tem que ter uma parceria ali, né, por mais que ele possa desenvolver um relacionamento romântico que não seja meu chip, ele precisa ser honesto com a Sydney, e é uma conversa que eles já tiveram na primeira Uhum. temporada, né, sobre um tá ali aberto com o outro, né. É, Então e eles têm uma parece que eles parceria ficam indo e muito legal. voltando com isso, né, parece que não ficou muito bem Isso. certo essa coisa da confiança. Eu concordo com você, não foi um bom momento, não foi uma boa atitude, mas e só falando sobre essas cenas em que a Ayo, né, interpretou aí a Sydney que estava sozinha, depois que o Carme deu um perdido nela para poder se relacionar lá com a Claire, a Joanna Callo que a Joana Callo, que dirigiu esse lindo episódio, ela falou que a Ayo realmente comeu toda aquela comida que a gente vê. Só que ali a Cid ela come tudo num dia só, mas a Joana falou que eles gravaram as cenas em 3 dias, né? E ela foi muito forte, ela realmente vestiu a camisa para poder comer tudo aquilo. Ela falou que sabe que é muita comida, mas que a Ayo foi sensacional, super profissional. E a ideia de fazer essa homenagem para Chicago surgiu também da ideia que eu tinha comentado aí nos episódios passados, que é dos autores terem essa liberdade. Eles não estavam pensando em julgamento ou em críticas de reviews, enfim, estavam abertos a explorar muita coisa para a segunda temporada, decidiram sair das barreiras ali, das paredes do restaurante e fazer esse episódio todo temático em Chicago, pegar esses ângulos, misturar com a ideia da Sydney desenvolvendo ali. Então, achei que foi muito legal. Eu gostei muito dos pratos que tem os formatos ali, é toda uma estética muito, muito rica que eu gostei. E uma coisa que a gente vê também ali recorrente nesse episódio é um livro que a Cid ganha do pai dela, que eles falam lá que é do Coach K. E esse Coach K realmente existe, ele tem esses livros motivacionais, né? Ele é um ex-coach, um ex-treinador aí de basquete da Duke University, que é uma das universidades mais respeitadas dos Estados Unidos, e ele escreveu realmente esse livro sobre liderança, sobre inspiração, e achei bem curioso aí de ser meio que um caminho para a Cid também explorar aí nos objetivos dela como sous-chefe agora. Uhum, eu acho que ela já estava numa posição, assim, né, de liderança, de braço direito desde a temporada passada, mas agora ela meio que vai assumir o lugar do Carme, que vai, ter essa posição mais, diretor executivo, o Carme, né, então, por isso até que a Tina vai ser a nova sous-chefe. Então é muito legal, eu achei interessante essa curiosidade aí que você trouxe, Tom. E uma coisa, assim, que teve nesse episódio também, pra sair um pouquinho aí da Sydney, foi que a gente conheceu a filha do Richie, que na temporada passada era algo que só a gente via por telefone, né, mas, né, nesse episódio a gente vê ele tendo aí uns momentos com a filhinha dele, que é uma menininha pequena, e ela cita que a mãe dela, né, que deve ser, a gente não sabe se ele era casado, mas ou pelo menos eu não lembro, ex-esposa, enfim, ex-parceira do Rich conseguiu aí um novo cargo, ela foi promovida, e também que o tio Frank, que deve ser aí o novo parceiro dela, é citado, e você vê que o Rich sente um pouquinho de ciúmes, então volta e adiciona a esse plot, esse subplot da temporada, que é o Rich meio que tendo essa crise existencial, né, que a gente vê desde o primeiro episódio. Então, tanto em relação às mudanças do restaurante, tanto a ele buscando esse propósito de vida, quanto também a participação dele na vida da filha dele, e também sobre, né, a ex-parceira dele e tudo mais. A crise existencial ou não, ele conseguiu os ingressos para o show da Taylor, né? Então já foi um feito. Então, antes da gente ir, a gente quer te convidar a conhecer as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades sobre o Pod Maratonar e os outros podcasts do BDS News que estão aí no nosso BDS Verse de podcasts. O nosso site é o bancodeséries.com.br. O nosso Instagram é @banco de séries oficial. No Twitter nós temos 2 perfis por enquanto, que é o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. Nós também temos um canal no Telegram, é só você buscar por BDS News Oficial R.
E a gente tem uma novidade, porque a gente já tá lá no Threads com 2 perfis. O BDS News tá no @Banco de Séries Oficial, e a gente também tem um @Banco de Séries SAC, SAC, para notícias do site. E você também pode e deve adicionar o Pode Maratonar na sua grade lá no site. Nós temos uma página todinha pro nosso podcast. A gente fica por aqui, mas a temporada já mostrou que ainda vai entregar muito, então continue aí maratonando com a gente. E lembrando que o nosso próximo programa já tá disponível, então não sai daí. Até! Tchau, tchau!